Paulo Ferraz, qual a tua opinião, tua posição como advogado dos dois sindicatos, tua opinião pessoal com relação a essas contratações? Juridicamente falando. Bem, alô? Vereador, acredito que eu tenha respondido essa questão. Tem que ser analisado e o vereador Antenor Teixeira vai fazer essa solicitação. Nós temos que ver aonde esses servidores grevistas foram substituídos, qual a natureza dessas contratações, se realmente essas creches, essas escolas, berçário, estavam realmente sem nenhum atendimento, se as crianças iam ficar absolutamente sem alimentação, sem alguém que pudesse fazer a refeição por elas. Se a refeição não fosse aquela maravilhosa, tudo bem, os trabalhadores estão numa mobilização grevista. É natural que essa alimentação não seja 100% feita, mas ela pode ser feita. Talvez não com 100% com aquela qualidade, 70%, em função do movimento grevista, que é temporário, que não é por prazo infinito. Portanto, essas contratações nós vamos analisar e ver se ela realmente, a minha opinião já foi dita, se essas contratações foram totalmente desnecessárias, foi simplesmente para que o atendimento fosse pleno, 100%, é óbvio que essa substituição 100% dos grevistas, ela não atinge as finalidades que a lei de greve permite e que o mandado de injunção permitiu às administrações públicas, que elas possam sim fazer algumas contratações, mas naquelas situações, como eu já abordei, irreversíveis e de dano irrecuperável para a administração pública ou para maquinários, por exemplo do DAEB, um não fornecimento de água para a comunidade, energia elétrica, e situações que depois são irreversíveis, que não podem sofrer continuidade, elas têm que serem prestadas muitas vezes 24 horas, por acarretar um prejuízo financeiro para a administração enorme ou um prejuízo irrecuperável e irreversível para a comunidade. Portanto, então, esses serviços têm que ser mantidos. Vamos fazer, por exemplo, uma analogia com a saúde, semelhante com a situação da saúde. Né? Os postos médicos, onde tinha 3 médicos, tem que ter 1. 30% mais ou menos desses serviços, eles têm que ser atendidos. Se nós queremos pegar uma média, é mais ou menos isso. 30% dos serviços, eles têm que ser, no mínimo, mantidos pelo movimento grevista, porque esses serviços são essenciais à comunidade. É esta a minha posição. Eu vi uma reportagem tua no jornal Folha do Sul, e tu corrige se estiver errado, que tu pontualmente colocou que eram contratações ilegais. Eu, voltando a esse princípio do direito, o princípio da legitimidade, da legalidade, perdão, qual é o dispositivo legal para a contratação disso? Não há dispositivo legal para a contratação disso. O dispositivo legal que existe é nos casos excepcionais. Nós estamos falando aqui, tu falou da saúde, que é 30%, o efetivo mínimo de continuidade. Nós poderíamos falar do transporte coletivo, que é a mesma coisa, um serviço essencial. Agora, nesse caso específico, não há previsão legal que ampare a tomar a decisão que tomaram, de substituir. Não tem nem a outorga legislativa nisso, Paulo. Não passou pela Câmara. Olha, eu estou para te dizer que não tem nem aprovação essas contratações do controle interno e, quiçá, da Procuradoria Jurídica do município. Então, Paulo, tivemos uma tarde de debate aqui com a secretária, eu acho que alguns pontos evasivos, fadonhos, em alguns momentos, mas corre
um caminho direto ao Ministério Público, inclusive federal, porque trata-se de verba pública. Nós não sabemos de onde vai sair esse desembolso. Isso é caixa único? É da saúde? Da onde vai sair o desembolso disso? Não foi respondido. Quem vai pagar? Sai da onde isso? Que dinheiro? Eu não ouvi, vereador Omar. O senhor pode repetir, já que a secretária não tem mais a palavra, o senhor pode repetir para mim. Bom, mas qual o mecanismo legal que foi adotado para ser feito isso? Nós não sabemos isso. Então, fica o caminho ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, que essa casa, os vereadores que deu oposição aos de situação, seja quem for, também o façam esse encaminhamento, assim como eu acredito que os sindicatos devem estar fazendo. Mas eu não vejo aonde está o pilar de direito que sustenta essas contratações, Paulo. Eu não sei se tu enxerga isso dentro do mundo jurídico, onde tu tem maior experiência. Qual é o pilar que está se sustentando essas contratações? Pergunta, senhor presidente. Bom, a minha colocação com relação a essa entrevista no jornal foi de que as contratações, a princípio, as contratações todas para substituir grevistas, elas são ilegais. A matéria não aprofundava maiores desdobramentos em relação a esse tema. Nós temos que ver o seguinte: o que interessa ao movimento, o que faz o movimento avançar? E o que pode concretamente significar para os servidores grevistas essa busca desse aumento no vencimento deles e esse aumento no vale alimentação. Nós temos um embate político e temos um embate no segundo plano, um embate político, e faço uma ponderação com relação a esse embate político, no sentido de que essa luta reivindicatória de vocês, de mobilização e de greve, é uma luta política. Mas no sentido de que nós temos um outro campo, que é o campo jurídico, e que pode e vai ter desdobramentos depois da greve. E nós seguimos defendendo vocês depois da greve. Nós não conseguimos agora, de imediato, uma definição jurídica do Ministério do Trabalho e uma posição. Porque quem vai dizer sobre a legalidade dessas contratações vai ser a Justiça, posteriormente, com as ações, com as medidas e os questionamentos feitos tanto pelos vereadores aqui e feito pelo sindicato. As contratações administrativas, elas só podem fazer na forma prevista em lei. Nesse aspecto, concordamos. Todas as contratações, o ingresso na função pública, tudo está previsto na Constituição. O concurso público, as contratações administrativas. O município tem várias leis aprovadas pela Câmara de Vereadores para os contratos emergenciais. Os contratos emergenciais de professores passam pela Câmara. Todos os contratos emergenciais. E por que isso? Porque é necessário realmente. Agora nós estamos, com relação à lei de greve, numa outra situação, que são aquelas semelhantes à calamidade pública. E aí nós temos que ir para um outro campo. São medidas urgentes. Se vai tramitar uma legislação para 3, 4 meses para substituir servidores, porque o DAEB, um exemplo, entrou todo em greve, e aí vai ter que ser aprovado na Câmara de Vereadores, seria impossível. Então tem mecanismos legais para que essas contratações... O que eu me debruço não é em relação a essa questão, porque mesmo havendo previsão legal, essas contratações elas podem não ser feitas da forma prevista em lei. E aí nós temos uma outra situação. Outra situação. O que eu coloquei e insisto é que o mandado de injunção prevê os artigos da lei de greve e disciplina que se aplica aos servidores públicos. É nisso aí. E, posteriormente, essa questão, se a administração pública tomou, a Secretaria de Educação, ao fazer as contratações, solicitou o parecer jurídico da Procuradoria, eu também não tenho conhecimento. Se teve um parecer do controle interno, também não temos. Isso tudo pode ser questionado, e está sendo questionado já, pelos sindicatos e pelo grupo de mobilização. Não sei se respondi ao ilustre vereador, mas eu acho que essa questão ela tem outros desdobramentos que não vai se esgotar hoje neste momento aqui.
relação à legalidade, não existe legalidade para esse tipo de contratação. Até uma situação de emergência, é observado que o município, o prefeito tem que decretar a situação de emergência, é um decreto. Até para fazer essa analogia, se fosse usado esse tipo de amparo legal, o prefeito precisaria decretar isso, o que também não foi decretado. Na verdade, é uma decisão em cima de valores, é uma decisão em cima de um parecer pessoal e não uma decisão baseada na lei. Nós aqui, Poder Legislativo, nós temos a obrigação de observar o que é legal. Temos que fiscalizar o que é legal. A secretária concorreu para vereadora, hoje é suplente dessa Câmara. Nós não podemos atender ou aceitar aquilo que está à margem da lei. A lei, porque senão vira isso que está aí hoje. Uma discussão sem ter uma base, um alicerce jurídico que se possa dizer legal, que se possa dizer, olha, está aqui, foi contratado por isso. Existe uma questão de conceito e não uma questão, né, da letra da lei para isso. Paulo, eu quero te fazer uma outra pergunta, que é com relação ao índice de reajuste que foi estipulado de 6,2. Esse que o prefeito quer dar em reunião, tu participou da reunião, né? Estava nessa reunião. Quero o meu segunda rodada aí. Por exemplo, o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado, INCC, Paulo, apontou a inflação de 7,36. O Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, o IGPM é o que serve para reajustar as alíquotas dos impostos em Bagé. Porque os impostos em Bagé, o IPTU e a água, são reajustados todo ano, baseado nesse índice da inflação. Todo mundo paga isso na conta. O engraçado é que não quer dar inflação para os trabalhadores, mas a inflação vem no contra-cheque dos impostos. Perdão. Vem sendo cobrada, né, no recibo que é enviado para pagamento dessas contas, de IPTU e água. O IGPM 8,28, o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado, INCC, que eu já falei, também é a mesma coisa, dá um reajuste de 7,36. A pergunta que eu te faço é o seguinte, da onde que o governo, da onde que os técnicos do governo tirou o índice de 6,2 para dar para os trabalhadores abaixo da inflação? Da onde que foi calculado esse valor de 6,2, Paulo? Este índice foi apresentado para a comissão de greve como o índice apurado até fevereiro pelo INPC, de fevereiro. Não foi usado, se o vereador tem aí os índices inflacionários, eu gostaria que confirmasse esse dado. O INPC de fevereiro, divulgado em março, provavelmente, ou medido até janeiro e divulgado em fevereiro, 6,20. Tá, mas foi passado que seria esse. E por isso o índice seria, o que o movimento apresentou em contraproposta é que fosse usado o índice do IGPM, que era um índice melhor, né? E o movimento ficou sempre nesse impasse. O índice de IGPM apresentava um valor superior. E posteriormente se pediu então que fosse um índice o INPC medido até o mês passado, parece que dava 7,20. Dava um valor a mais, pegando-se o INPC medido até hoje, o índice é melhor. Se reivindicou também que se adotasse um índice melhor. Isso já nos últimos dias da reunião e tal. E a posição permaneceu no 6,20 com efeito retroativo a fevereiro. Eles pegaram o índice de 6,20 medido em fevereiro e que pagariam isso de forma retroativa. O que eu argumentei para a administração pública com relação a isso, e coloco agora aqui de novo, é que a administração
colocava que a lei de responsabilidade fiscal, e é o que sempre é usado, para não conceder um reajuste melhor, não ia permitir que se desse um índice superior ao índice da inflação. Sendo mera reposição inflacionária, isso seria possível. Aí o que se fez de colocação, né, na reunião é que, pegando-se o IGPM, era um índice também que media a inflação. E se fosse um IGPM medido até o mês de abril, provavelmente, daria 8 e alguma coisa. Não sei se esses dados o vereador tem. E se pedia também, então, um reajuste inflacionário, que aí a administração ficaria, mesmo passando do limite prudencial, teria respaldo legal. Teria respaldo legal porque estaria repassando, e que o Tribunal de Contas não aponta quando é mera repasse da inflação. Isso foi também debatido e argumentado para a administração pública, que nós poderíamos repassar, que ela poderia repassar o índice inflacionário, e que com isso não seria apontado pelo Tribunal de Contas. O INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, de fevereiro foi 7,77, ou seja, acima do que é proposto, que foi proposto pelo Executivo. O índice atual está acima de 8%. Por que essa inflexibilidade no reajuste, na reposição da inflação por parte do Executivo? Qual é a alegação que o Executivo faz nesse sentido, Paulo? Porque o Tribunal de Contas não aponta por o Executivo dar um reajuste acima da inflação, senão teria apontado o primeiro ano, que deu 10%, que teve aprovação unânime dessa casa, diga-se de passagem. Não existe esse argumento, ele não é verídico. O Tribunal de Contas não aponta e não calcula, inclusive, o índice dado esse ano. Não conta na folha para esse ano. Tu concorda comigo, tu sabe disso. Não conta na folha para esse ano, vai contar para o ano que vem. Na auditoria do ano que vem. Então, o porquê do governo não melhorar esse índice, senhor procurador? Tem que ser perguntado para o prefeito. Mas o que eles alegam? Esse questionamento, essa reivindicação é nossa. Né? A administração que... Mas o que alegam, Paulo? O que eles dizem? Que alegaram em todas as reuniões, que passava dos recursos financeiros suportáveis pela administração pública, e todos os argumentos que o prefeito falou na imprensa, que a secretária argumentou hoje, eles sempre alegam que querem cumprir a folha e que qualquer índice superior seria uma inadimplência e inviabilizaria futuramente o pagamento da folha. Mas nós insistimos até hoje, e é por isso que estamos aqui, por isso que está a casa cheia aqui de servidores grevistas, porque nós lutamos ainda por uma reposição maior, uma reposição e um vale alimentação maior para os trabalhadores. E o índice inflacionário está colocado para que os vereadores da oposição, e que tanto tem ajudado também o movimento, e os da situação, que também estão sensibilizados, que marquem uma nova rodada com a administração pública e que busque esse índice inflacionário. Essa questão está em pauta ainda, a reposição do período inflacionário. Bom, vou encaminhando... Tem 2 minutos. Vou encaminhando para o final. Eu quero deixar também como última pergunta, Paulo, sobre a obrigação constitucional da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos. Se existe uma jurisprudência, a data base era fevereiro, nós já estamos em maio, a data base com referência ao ano passado, março foi o ano passado, né? O que o sindicato está pensando a respeito disso, de descumprimento dessa data base dessa remuneração, dessa revisão geral anual da remuneração de servidores? Quero terminar agradecendo a tua presença, agradecendo a presença dos sindicatos, também da secretária Janise. Acho que a secretária, em alguns momentos, né, extrapolou, passou do limite, principalmente com a vereadora Sônia. Eu quero me solidarizar com a vereadora Sônia, também com o vereador Bocão. A secretária depois pediu desculpa,
mas eu acho que a tarde de hoje foi proveitosa, principalmente porque já sabemos que o caminho a ser seguido é o caminho do Ministério do Trabalho, é o caminho da Justiça, porque a administração pública não vai rever o conceito nas suas contratações irregulares, isso vai permanecer, e com certeza absoluta, a gente que conhece, Paulo, do direito administrativo, sabe que o município sim terá consequências, e que o gestor terá consequências por isso. O Tribunal de Contas irá aplicar essas penalidades e, infelizmente, quem irá pagar com isso é o gestor, é a Prefeitura também Municipal de Bagé, com provavelmente multa e glosa dos recursos hoje desembolsados para pagamento desses servidores que, como eu bem falei aqui, não existe amparo nenhum para a contratação de servidores, e eu não quero acreditar que esse método de substituição não tenha sido um método de pressão, porque criou um constrangimento muito grande, estou concluindo, desses trabalhadores grevistas, Marilei e Loi, desses trabalhadores grevistas, com a sua comunidade escolar. Criou um constrangimento, e esse constrangimento quem irá pagar, concluindo, quem irá pagar isso são esses servidores que estão em greve. Agora, as consequências jurídicas, quem irá ser penalizado, com certeza, será o gestor municipal. Muito obrigado. Respondendo esses dois questionamentos e encerrando de uma forma bem objetiva, o vereador, os servidores públicos do município de Bagé não têm database. Precisamos de uma lei municipal fixando uma database para depois ter o direito de receber, quando concedido o reajuste, de forma retroativa. Hoje o prefeito concede se quer. O 6.20 poderia ser concedido a partir desse mês e não de forma retroativa, diferente do magistério, que tem um piso nacional de salário com uma data base, por lei federal. Nós precisamos ter uma lei municipal estabelecendo a data base para os servidores. O reajuste, a jurisprudência com relação ao reajuste, ela nos dissídios coletivos de não servidores públicos que ajuizam e têm o direito constitucional de ajuizar dissídio coletivo, diferentemente dos servidores que não podem ajuizar dissídio coletivo, tem que fazer esta mobilização. Por isso a importância da greve é tão significativa e importante instrumento de luta dos servidores públicos, porque eles não podem ajuizar um dissídio coletivo. Não foi estendido aos servidores públicos o direito de que o Ministério julgue o dissídio coletivo e conceda pelo menos a reposição da inflação que as outras categorias conseguem quando ajuizam um dissídio coletivo. O que a administração tem que fazer, segundo a jurisprudência, é dar algum reajuste. Não pode não conceder nenhum reajuste. Então eu acredito que estou respondendo essas duas questões. Nós temos que conseguir um bom reajuste através da mobilização e como os servidores têm feito. E a database depende de lei municipal para tanto. Tá? Ok.